Alguém já te disse que você sente as coisas demais? Que você deveria sentir menos as coisas? Ou até te chamado de intenso, de dramático, de exagerado e até mesmo de emocionado? E se eu te dissesse que você não é um emocionado? Se eu te dissesse que existe um nome para essa forma de enxergar e sentir o mundo, estudá-lo pela psicologia e pela neurociência? Mas antes de eu revelar para você o nome que se dá para essas pessoas que sentem de forma diferente o mundo, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo, ativa o sininho das notificações, porque eu recebi mensagens das pessoas lá no Instagram dizendo que não estão recebendo os meus vídeos. Então clica aqui no sininho, ativa as notificações, compartilha com todo mundo, entra lá no link da minha bio, entra na nossa comunidade, a comunidade mais lúcida do mundo. E para você que não me conhece, eu sou a Ana Carol Mota, eu tenho MBA em Neurociência pela PUC, com esse conhecimento e a minha experiência de vida, hoje eu vou ajudar você a entender que você não é um emocionado. É importante eu ressaltar para vocês que uma pessoa com essa condição que eu vou falar para vocês daqui a pouco, não é uma doença, não é um transtorno, não é nada grave, é somente um traço de personalidade que muitas pessoas no mundo têm, mas é um percentual muito pequeno. Então, eu diria que são pessoas especiais, porque eu estou dentro desse grupo. PAS. Pessoa altamente sensível. Pessoas com esse traço de personalidade tendem a processar o mundo, as informações, o ambiente de uma forma muito mais profunda e intensa do que outras pessoas que não têm esse traço de personalidade. Como a população mundial não tem um percentual tão grande de pessoas com esse traço de personalidade, o senso comum é ser menos intenso. É por isso que as pessoas menos intensas chamam as pessoas PAS de pessoas emocionadas, que sentem demais, que choram demais, que dói. Tem coisas que em nós dói como se fosse uma dor física. Então a gente sente mesmo, sente mais do que as outras pessoas, e eu vou explicar para você neurocientificamente o porquê nós sentimos demais. Alguns estudos neurocientíficos mostram que algumas regiões do cérebro responsáveis pela sensação de emoções, a sensação de mundo, processamento de informações, em uma pessoa altamente sensível, são recrutadas, acionadas de uma forma mais intensa do que em uma pessoa que não é altamente sensível. Vamos dar um exemplo, que eu sempre dou exemplos bons aqui, e às vezes são exemplos meus, como o caso de agora. Eu estava conversando com uma pessoa que conversou comigo todos os dias da mesma forma. Eu, além de ser uma pessoa altamente sensível, eu gosto de rotina e constância. Os meus amigos, as pessoas que já tentaram se aproximar de mim, sabem que eu prezo por constância, né? Então, se você me deu uma rotina e você tirou essa rotina de mim, a minha intensidade, a minha sensibilidade vai perceber rapidamente. Então essa pessoa, ela sumiu, ela parou de falar por um dia e meio, 2 dias. Você viu? Um dia e meio, a gente conta e é inconsciente. É sem querer. E aí eu fui perguntar para essa pessoa o que estava acontecendo, se estava tudo bem e tudo mais. A pessoa respondeu: eu tô doente, eu tô dormindo mais do que ficando acordado. Mas essa pessoa estava no Instagram online, estava curtindo meus stories, estava postando stories. Na minha cabeça, é a mesma energia que abrir um WhatsApp e dizer: olha, boa noite. Que legal, seu dia foi tal, seu conteúdo tal, que era o que essa pessoa fazia antes, né? Olha como o nosso cérebro, o cérebro de uma pessoa altamente sensível funciona. Eu vou ilustrar agora para vocês. Quando alguma coisa sai do normal para uma pessoa altamente sensível, nós viramos automaticamente investigadores. Pessoas altamente sensíveis deveriam trabalhar para o FBI como investigadores, com a CIA, com a inteligência norte-americana, porque acontece exatamente isso dentro do nosso cérebro. Naturalmente, sem querer, isso é sem querer, é incontrolável em alguns casos, né? A gente começa a encontrar o porquê e se perguntar o que aquelas coisas que estão acontecendo significam para mim. Veja, esse exemplo que eu dei é um exemplo bobo, mas é um exemplo sério de como o cérebro de uma pessoa altamente sensível sofre.
sofre por não ter uma resposta, sofre por esperar uma resposta, sofre quando alguém faz um combinado e essa pessoa descombina ou simplesmente não aparece no combinado. Isso dói em uma pessoa altamente sensível como se fosse uma pancada física, um soco, um espancamento. E dói mesmo, gente. Você que está me assistindo e que você está se identificando com o que eu estou falando, você já deve ter ouvido das pessoas que, você não consegue se relacionar porque você se entrega demais muito rápido. Gente, as pessoas elas não estão sabendo diferenciar o que é uma pessoa que quer manter uma constância em comunicação para que essa comunicação evolua, de uma pessoa de fato que é chata, que é insistente e tudo mais. Então, tem uma leve distinção aí. Tem algumas pessoas que não conseguem perceber justamente porque não são altamente sensíveis. Existem pessoas sensíveis e existem pessoas altamente sensíveis, né? Muitas dessas pessoas, eu também me incluo nesse grupo, têm transtorno sensorial. Carol, o que é o transtorno sensorial? É aquela pessoa que sente cheiro de longe, é aquela pessoa que ouve o barulho do vizinho, não pode ouvir um negocinho batendo em casa que já acorda, tem um sono leve, a luz incomoda. Eu tô gravando esse vídeo para vocês, vocês podem perceber que a luz do cenário, as luzes são muito baixas, mas para mim, essas luzes que eu tô usando para aparecer para vocês são muito fortes. E às vezes vocês podem perceber que o meu olho na câmera, até nos outros vídeos, fica um pouquinho vermelho, porque para mim me incomoda, me machuca, entendeu? Então, pessoas altamente sensíveis também podem ter transtornos sensoriais. Uma pessoa que reconhece que é altamente sensível, e até as que não reconhecem, elas conseguem às vezes mascarar o que elas estão sentindo para que os outros não insultem, não xinguem, não façam comentários idiotas, bobos, como, você é um emocionado, por exemplo. Por quê? Porque nós conseguimos mascarar externamente, mas internamente a gente ainda está sentindo. A gente ainda está sentindo. Para você que está me assistindo e tá aí brigada com seu namorado, com seu marido, que chora porque o seu marido fez isso ou aquilo, você não é altamente sensível. Isso tem relação com o seu relacionamento e a forma como você tem algum tipo de ferida, de rejeição aberta, isso não é uma pessoa altamente sensível. Vamos separar as coisas. Existe a intensidade de um relacionamento, as coisas ruins que podem acontecer no relacionamento que te deixem dependente emocional. É diferente de ser altamente sensível, tá? Eu quis fazer essa separação porque eu tenho bastante pessoas que vieram à minha mente agora, que podem estar se reconhecendo com o que eu estou falando, mas que são simplesmente dependentes emocionais e não altamente sensível. Uma pessoa altamente sensível, ela será altamente sensível para tudo, e não só dentro de um relacionamento. Então é importante a gente fazer essa distinção. E uma das regiões cerebrais responsáveis por isso é a ínsula. Ela vai conectar aquilo que você está sentindo com o que está acontecendo. Olha só a relação. Ela conecta o que você está sentindo, o que você sente com o que está acontecendo ao seu redor. É como se ela ficasse fazendo uma pergunta o tempo todo. O que é que isso significa? O que é que aquilo significa? Ele olhou para o lado, o que que aquilo significa? Nossa, mas ontem ele veio me buscar, hoje ele não veio, o que que isso significa? Ontem ele me mandou bom dia, hoje ele já não me mandou bom dia, ele não me deu nem boa noite, o que que isso significa? Isso aqui é a ínsula de uma pessoa altamente sensível. Eu creio que a ínsula de uma pessoa que não é altamente sensível, ela não faz tantas perguntas tantas vezes para a mesma situação. A ínsula de uma pessoa altamente sensível, quando recrutada com intensidade, como eu falei anteriormente, ela fica fazendo esse tipo de pergunta para tudo ao tempo todo. Então, por que é tão legal uma pessoa PAS fazer meditação? Porque a meditação, principalmente, é de respiração. Eu posso trazer até um dia aqui no canal para vocês uma meditação de respiração que eu aprendi com a minha prof. Camila Vorkapik. Posso deixar a arroba dela aqui para vocês. A respiração ajuda a diminuir os níveis de cortisol, ajuda a acalmar o sistema. Acalmando o sistema, a ínsula também acalma. Então, é muito importante uma pessoa PAS ter a prática de fazer meditações.
Outra parte do nosso cérebro que se conecta dentro disso que eu tô falando é o córtex pré-frontal, que dentro dessa nossa analogia à investigação, gente, eu tô adorando fazer esse vídeo, porque eu sou apaixonada por séries e animes de investigação criminal, sobrenatural, então eu tô amando. Então, o córtex pré-frontal, dentro da investigação, ele vai fazer reflexão e análise dos dados. Então, ele vai pegar tudo que a ínsula está perguntando ali, o que isso significa, o córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisão, ele vai fazer a análise das situações. É por isso que uma pessoa altamente sensível, ela não só sente, como ela reflete muito sobre o que ela está sentindo. Existe também um conjunto de regiões no cérebro que te ajuda a verificar expressões faciais, tom de voz, o que é muito legal para uma investigação nessa analogia que a gente está fazendo aqui. Eu vou contar 3 delas para vocês. A primeira delas é a junção temporoparietal, a JTP. Essa é uma região que ajuda você a interpretar as intenções de outra pessoa, né? Então, a pessoa às vezes não precisa falar nada, mas você já está interpretando ela pelos sinais, pelos gestos, pelo olhar, pela respiração. Gente, eu tô amando, eu tô realmente amando fazer esse vídeo. Obviamente, eu tenho exemplos para dar para vocês, como todas as coisas aqui, eu exemplifico para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Bora lá. Uma vez, eu fui convidada para ir a um café com 2 amigas. Uma das minhas amigas chamou outra amiga, que eu não conhecia, mas que ela queria que essa pessoa conversasse comigo justamente pela minha forma de ver o mundo. Gente, pessoas altamente sensíveis têm esse talento. E aí chegaram as 2 na cafeteria. A energia dessa segunda pessoa, quando essa pessoa entrou na cafeteria, para mim já disse tudo. Carol, como? Gestual, movimento corporal, respiração. Sabe quando a pessoa faz assim, ó? A mãe até dá uma chinelada na gente quando a gente faz assim. O que eu tô expressando? Ai, que saco, né? É por isso que a gente tem os emojis. É como se nós, pessoas altamente sensíveis, conseguíssemos ver todos os emojis na cara das pessoas, né? É até muito engraçado. Então eu identifiquei ali pela energia daquela pessoa que aquela conversa não ia ser boa. E aí eu olhei para minha amiga olhou para mim, eu olhei para ela já falou, ixi, acho que não foi uma boa ideia. Realmente não foi uma boa ideia. A outra pessoa começou a falar, gente, isso acontece bastante, tá? Amigas, pessoas conhecidas trazerem outras pessoas do círculo de amizade delas para me conhecer. Isso acontece muito. E aí aquela pessoa começou a falar e não conseguia olhar diretamente no meu rosto e eu assim para ela. E ela não conseguia olhar para o meu rosto e ela começou a falar da vida dela. Era um assunto completamente infantil, facilmente de ser interpretado. Para mim. Para ela não, porque ela não é PAS. E nem a minha amiga é PAS. Então, para elas precisavam de um norte. E eu fui lá e dei ali o norte. Primeiro, eu quis trazer aquela pessoa para uma realidade dela. É uma pessoa que tem uma certa idade, uma pessoa que não deveria estar choramingando, se doendo, sendo dependente emocional de alguém que não tá nem aí para ela. Então, aquela conversa já me fez perceber que esta pessoa, ela não queria ajuda. Ela queria uma resposta que fosse satisfatória para ela. E isso eu nunca vou oferecer para ninguém. Eu ofereço a verdade dos fatos. Dou a quem doer, inclusive a mim. E dói até em mim. Muitas vezes eu tenho que falar para alguma amiga próxima que ela está errada, que ela está agindo errado. Eu já até dei alguns exemplos para vocês aqui de algumas amigas que já agiram fora de um padrão que eu acho aceitável, assim, vieram me pedir conselhos e saíram de orelha quente, porque eu não poupo nem os meus conhecidos, quanto mais os desconhecidos. A outra região que pode ser incluída aqui nesse exemplo que eu dei para vocês é o sulco temporal superior. É o STS. Essa área, essa região, ela é responsável por ajudar a gente a interpretar olhares, expressões faciais,
a respiração, como eu disse, né? Não só a intenção das pessoas, como a anterior, mas essa é a parte visual física ali, o que você está vendo naquele momento. Então, o sulco temporal superior, ele vai te ajudar a reconhecer essas expressões. Por exemplo, uma pessoa que conversa com você assim, ó, você tá falando com a pessoa tá assim, ó. Você a pessoa tá assim. Essa pessoa tá querendo o quê? Tá querendo nada com você. Então, isso é obviamente um exagero, né, de expressão facial que você pode reconhecer facilmente quando uma pessoa, por exemplo, não está interessada na sua conversa. Agora, tem outras coisas muito sutis. O jeito de arrumar o celular na mesa, o jeito aonde você coloca a chave do carro quando você chega para conversar com alguém, se você guarda o celular, se você deixa ele em cima da mesa virado para cima ou virado para baixo. Então, essa região ajuda a gente a entender esse tipo de expressão corporal. E por final, a terceira dessas 3 regiões, que eu fiz aqui uma junção super especial, é a que eu já falei para vocês no começo, que é a ínsula, que vai pegar todos esses sinais que foram interpretados e vai perguntar o que é que isso significa para mim. O que é que isso significa para mim? Então a gente vai fazer ali a junção dos dados para poder montar a tese final ali junto com o córtex pré-frontal, que vai ajudar a gente a tomar uma decisão sobre aquilo. Entende? Deu para entender? Eu espero que sim. Recado importante. Esse vídeo não é um diagnóstico para você. Esse vídeo é para te ajudar a entender o que pode estar acontecendo com você. E esses anos todos de vida você nunca teve uma resposta lógica para a forma como você enxerga e sente o mundo. E aqui eu queria fazer um apelo. Gente, é um apelo mesmo. Se você está assistindo isso que eu estou falando, você não é uma pessoa altamente sensível e você reconheceu que alguém próximo de você pode ser uma pessoa altamente sensível, tenha empatia. Tenha empatia em qualquer momento, porque às vezes a pessoa que está perto de você também não sabe que ela é altamente sensível, e aí acaba virando uma briga, uma discussão, um chororô, e isso e aquilo, e você perde a paciência. É muito comum em uma pessoa que não é altamente sensível perder a paciência com uma pessoa que é altamente sensível. Não perca a sua paciência, entenda que isso é um traço de personalidade da outra pessoa, assim como as pessoas altamente sensíveis também entendem que as outras pessoas têm outros traços de personalidade. É um apelo para que todo mundo possa viver em comunhão, em conjunto, né? Se você está se relacionando com uma pessoa que você está reconhecendo que é uma pessoa altamente sensível, tenha empatia com essa pessoa. Não é fácil, gente, administrar o PAS. Não é fácil administrar a vida. É como se tudo doesse mais, porque a vida não é fácil. A vida não é fácil. Para uma pessoa altamente sensível que sente a vida demais, é mais difícil. Dói mais. Entende? Então, por exemplo, eu vou dar outro exemplo aqui. Uma pessoa me perguntou assim uma vez. Era uma pessoa que tinha se declarado interessada na minha pessoa. E aí ela perguntou assim para mim: Carol, o que você espera de um relacionamento? Aí eu, blá, 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 escrevi lá um livro para essa pessoa. Eu escrevi o porquê das coisas que eu acredito que são relevantes para mim no relacionamento. E depois essa pessoa perguntou o que era inegociável para mim, eu também expliquei. Só que essa pessoa me deixou falando. E aí depois essa pessoa voltou só dizendo que eu estou me sentindo cobrado demais, então é melhor cada um seguir o seu caminho. Eu falei, uai, mas eu só respondi uma pergunta. Veja como aquela pessoa interpretou errado o que eu quis dizer, só porque eu disse com todas as palavras. Eu sou uma pessoa altamente sensível. Você me fez uma pergunta, eu vou te responder da melhor forma possível para que você entenda. Pode só ter sido desleixo da outra pessoa, preguiça de entender e continuar com o assunto que ela mesma começou? Pode. Mas eu serei eu, independente de quem é você. Entendeu? Eu serei eu. As minhas amigas, os meus amigos, eles falam, nossa, Carol vai dar uma lapada na sua cara. O pessoal do trabalho fala muito isso pra mim. Na hora que eu abro o microfone e a câmera pra falar, a galera sabe que vem ladeira abaixo já comentário. Por quê? Eu sou uma pessoa altamente sensível, então eu me preservo
até o momento que eu não consigo mais me preservar. Então, quando eu falo a verdade, eu falo diretamente e eu falo sem medo. Ainda mais aqui nesse canal, que esse canal é para deixar você lúcido, lúcida. Então aqui eu vou te trazer o que é verdade. Tá bom? Então, se você quer também que os seus amigos, os seus familiares sejam lúcidos como você, está sendo aqui alguns por cento mais lúcido hoje, para um assunto muito importante, de um traço de personalidade, clica aqui no botão, compartilha com todo mundo, para todo mundo entender essa condição e começar a respeitar. Né? Nós, pessoas altamente sensíveis, somos muito desrespeitadas pelas pessoas que não são. Em muitos casos, isso é a minha experiência. Eu me sinto em muitos casos, muito desrespeitado. Tanto dentro da minha família, quanto com pessoas que querem me conhecer, quanto dentro de relacionamento, até amizades. Inclusive no trabalho. Mas no trabalho eu consigo mascarar melhor que se lasque. O problema são em relações que são muito próximas de você e longas. Né? Uma pessoa altamente sensível precisa aprender a mascarar, infelizmente, para viver bem na sociedade. Então, isso aqui foi um apelo para você que não é PAS, ter mais empatia com alguém que é, porque a vida é mais difícil para quem é. Você gostou desse vídeo? Eu gostei muito. Eu gostei demais de falar disso, porque eu amo, como eu falei, filmes, séries de investigação. Posso até deixar lá no meu Instagram para vocês algumas dicas de série e animes para você que também gosta dessas coisas de investigação criminal, sobrenatural, isso é muito legal. Então, se você gostou, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo se você já foi taxado de emocionado, de emocionada, só porque você gosta muito de agradar, só porque você sente demais alguma coisa, só porque você faz ali a sua investigação involuntária das coisas. Coloca aqui, vamos se ajudar, vamos se conhecer. Entra na comunidade das pessoas mais lúcidas e sensíveis e altamente sensíveis do mundo. Eu quero vocês perto de mim para a gente poder se ajudar. O PAS não é uma doença, não é um transtorno, é um traço de personalidade. E você não escolhe ter um traço de personalidade. Você pode evoluir, modificar muitas coisas, mas tem outras coisas que fogem do seu controle. E eu quero dizer para você que tá tudo bem. Tá tudo bem você ser altamente sensível. Aprenda a conviver, porque nem todo mundo vai entender você. E você vai se machucar, vai doer em você. E vai doer por dias em uma pessoa altamente sensível, uma coisa pequenininha pode doer por dias, né? Não ache que você tem algum problema, você não é o problema, tá bom? Procure estar rodeado de pessoas boas, que sim, aceitem o seu jeito de ser também. Porque também não é fácil lidar com uma pessoa altamente sensível. Não é pra muitos, é pra poucos, entendeu? É pra poucos. Então é isso, minha galera. Obrigado para quem ficou aqui até agora e até o próximo conteúdo.